vai utilizar o atalho Unit. Tá? A gente também vai utilizar, a gente vai falar sobre a gente vai falar também sobre a ferramenta Viewport, né, que a gente vai utilizar para ver duas ou mais partes do projeto em uma mesma janela. Tá? Certo. Então vamos lá para o AutoCAD. Certo. Então, como eu falei, né, para acessar as unidades do AutoCAD, a gente vai utilizar o atalho Unit. Né? Por que a gente tem que definir uma unidade de medida e uma precisão? Né? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma linha. Quando eu faço essa linha, vejo que ele mostra, né, uma barra. E essa barra você tem o comprimento da linha, veja que está diminuindo e está aumentando, né? E você tem um ângulo, né? Então ela faz um ângulo e ela tem um comprimento, né? Como vocês podem ver aí, essas duas janelinhas que apareceram, né? Só que esse comprimento ele não tem unidade de medida, ele não mostra se é metros, se é centímetros, enfim. E aí você tem que definir, né, isso previamente antes de fazer um projeto. Por quê? Porque se você fazer um projeto, por exemplo, se você fazer um desenho na unidade de centímetros, e você for importar para um AutoCAD que está configurado para unidade de metros, esse desenho ele vai ficar muito pequeno, tá? Então, antes de tudo, nós temos que definir a unidade de medida e a precisão, tá? Veja que aqui o comprimento, né, está mostrando aqui, ele tem tem uma precisão de 4 unidades depois da vírgula, tá? E a precisão do ângulo também, que está em graus, né? A precisão, ele não tem vírgula, né? Ele é um número inteiro. Então vamos lá, vamos utilizar o atalho Units. Bom, quando você escreve o atalho Units, vai aparecer essa janelinha aqui, tá? Chamada Drawing Units. E aqui em length, que é comprimento em inglês, né? Você tem um tipo de unidade, se vai ser decimal, se vai ser arquitetural, engenharia, fracional, científica. A gente deixa em decimal mesmo. Aqui está a precisão do comprimento, né? Então aqui eu tenho 3, 4, 5, até, se eu não me engano, 10 casas decimais de precisão. Vou colocar em 2. Aqui você tem, né, a unidade de comprimento, que está aqui em milímetros, te deixa geralmente em metros. E o ângulo, né? O ângulo a gente deixa geralmente em decimal mesmo, tá? Degrau decimal. E a precisão deixa em 0, tá? Deixa eu só mudar aqui para vocês verem. Tá em grau decimal, vou colocar 2 casas decimais de ângulo. E a precisão aqui no comprimento está 2 casas decimais também, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a ferramenta linha e veja que o ângulo mostrado, né, tem 2 casas decimais de precisão e o comprimento também tem 2 casas de precisão e está em metros. Tá? A unidade em metros, apesar de não mostrar, está em metros. Geralmente a gente não deixa o ângulo com unidade, a gente deixa a precisão 0 mesmo. Tá? Certo. Agora vamos falar sobre a ferramenta Viewport. Né? Que ferramenta é essa? Tá? A ferramenta Viewport ela serve para visualizar diferentes partes do projeto, desenho ao mesmo tempo em janelas diferentes. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tem um exemplo. É uma planta simples, né? Por exemplo, eu quero ver duas partes desse projeto, tá? Eu quero ver
sei lá, vou colocar aqui o banheiro, quero ver esse banheiro aqui, e que é um projeto pequeno, mas geralmente a gente utiliza essa ferramenta para projetos maiores, tá? Quando a gente quer comparar, né, dois cômodos, por exemplo. Então a gente vem aqui, a gente vai vir aqui, ó, nesse menos, que está mostrando aqui, Viewport Controls, Viewport Configuration List, e aqui a gente vai definir a quantidade de janelas que a gente quer ver, tá? E se elas vão estar na horizontal, na vertical, enfim. Por exemplo, eu vou utilizar aqui duas janelas na vertical. Então aqui ele mostrou, apareceu duas janelas, e aqui em cada janela eu posso focar em uma parte do projeto. Então aqui eu vou focar nesse banheiro aqui, e aqui a gente clica na janela da esquerda, e aí a gente foca, né, no lugar que a gente quer ver. Tá? Então, dessa forma a gente pode comparar, né, dois cômodos, enfim. Então aqui está duas janelas na vertical, né, eu posso colocar duas janelas na horizontal. Eu posso colocar três janelas. Tá? Enfim. Para voltar a uma janela só, você vem aqui, né, Viewport Configuration List, e vai para Single. Tá? Certo. Deixa eu ver aqui. Agora vamos ver os métodos de seleção, né? Os tipos de métodos de seleção. Por exemplo, deixa eu desenhar aqui uma circunferência. Né? Vou desenhar aqui uma circunferência e vou desenhar também uma linha. Tá? Eu quero selecionar este objeto. Tá? Esses dois objetos. Como é que eu faço? Eu posso apenas clicar nele, tá? E selecionar. E lembre-se, a seleção do AutoCAD ela é acumulativa. Tá? Então, à medida que você for clicando, você vai selecionando e acumulando os objetos que você está selecionando. Tá? Ele não seleciona um por vez. Você seleciona e vai selecionando, ele vai acumulando a seleção. Tá? Uma forma de selecionar objeto é fazendo a janela, que é simplesmente clicar aqui e mover o mouse, tá? Dessa forma aqui, você tem uma janela. E a outra forma é clicar no Model Space e pressionar e puxar, tá? Essas são as duas formas de selecionar o objeto. Então, vem aqui, seleciono ele, ou, através da janela, né, eu seleciono o objeto. E veja, se eu utilizo o método de seleção janela da direita para a esquerda, veja que o quadrado está em verde, tá? Agora, da esquerda para a direita, o quadrado está, a janela está azul, né? Por que isso? Qual a diferença? Da esquerda para a direita, ele só vai selecionar o objeto se o objeto estiver completamente dentro da janela, tá? Vou dar exemplo. Eu quero selecionar essa linha daqui, tá? Eu cliquei aqui, ele não selecionou, porque a linha ela não está completamente dentro da janela, tá? Azul. Agora, se ele ficar completamente dentro da janela, ele selecionou. Tá? E da direita para a esquerda, eu apenas preciso clicar, eu apenas preciso tocar uma parte do objeto que ele já seleciona. Tá? Então, essas são as duas formas de seleção de objetos em AutoCAD. Tá? Pronto. Finalmente, a gente vai começar a falar agora sobre as ferramentas de desenho presentes no painel Draw, tá? Como as ferramentas Line, linha, círculo, retângulo, polyline, arco, elipse, enfim.
Essas ferramentas elas são a base para criar qualquer tipo de geometria no AutoCAD, né? Toda planta, toda peça, todo circuito ou estrutura começa com elementos simples como esse, tá? Como criar uma linha, né? É bastante simples, intuitivo, tá? Você vem aqui na guia Home, no painel Draw, seleciona a ferramenta Line, tá? Ou através do atalho L, Enter, tá? E aí, a primeira coisa que vai aparecer para vocês quando vocês clicarem na ferramenta Line ou qualquer ferramenta de desenho são duas caixinhas, tá? A primeira caixinha é a caixinha do eixo X e a segunda caixinha é a caixinha do eixo Y, tá? Ou seja, ele quer um ponto onde você vai iniciar a sua linha, né? Você vê aqui que aqui é o plano cartesiano e aqui é a origem do plano cartesiano. Vamos dizer que eu quero que a linha comece na origem, tá? Então, eu venho aqui, escrevo 0, aperto Tab do teclado, 0 e Enter. Pronto. A linha já começou aqui da origem, tá? Pronto. Depois que você clicou aqui, né? Você escolheu as suas coordenadas cartesianas, né, onde a linha começa, vai aparecer mais duas janelas aí, né? Dois bloquinhos, né? Esse primeiro é o comprimento da linha e o segundo é o ângulo que ele faz com o eixo horizontal, que nesse caso é o eixo X. Tá? Então aqui eu posso definir o tamanho, vou definir o tamanho, sei lá, 100. E o ângulo, eu vou colocar um ângulo, aí você aperta Tab do teclado. E o ângulo, né? Eu vou definir aqui o ângulo de 45 graus. Aperto ESC para sair da ferramenta. Pronto. Aqui. Eu criei uma linha que está tracejada, né? Que eu defini que está tracejada. Pronto. Defini uma linha que tem a origem, né? Uma extremidade na origem, tem tamanho de 100 e faz um ângulo de 45 graus com eixo X, tá? E é assim que você faz linhas, é bastante simples, né? Se eu fazer uma linha, né, e for... Peraí, deixa eu definir aqui. Se eu fazer uma linha e for, né, fazendo aqui linhas consecutivas, se eu selecionar, quando eu seleciono essas linhas consecutivas, eu vou selecionar apenas linhas individualmente, tá? Certo. Após fazer uma linha, quando eu clico nela, aparece 3 pontos, né, 3 quadradinhos azuis. O primeiro eu utilizo para mover essa linha, né? Eu posso utilizar esse quadrado do meio para mover. Se eu clico na extremidade, vai aparecer, né, dois caixinhas também. A primeira é o comprimento que você quer estender essa linha. Então, se ela tem um tamanho de 50, né, e eu coloco aí 50, ela vai ficar com o tamanho 100. Certo? A mesma coisa com o ângulo. Se o ângulo está 45 e eu coloco um ângulo ali de 70, ele vai somar 70 mais 45. Tá? E aí, você clicando na extremidade da linha, você pode estender ela aqui também. Certo? Bom, agora vamos falar sobre a ferramenta Polyline. Tá? Qual a diferença de Polyline para Line? Ela faz linhas também. Tá? A mesma coisa. Né? Vai aparecer toda a ferramenta que você utilizar, com exceção aí do retângulo, do polígono, do arco, do arco não, da circunferência. A primeira coisa que ele vai definir é a coordenada da extremidade dessa figura. Tá?
Então, vou definir qual que é aqui, depois ele vai definir a distância e o ângulo que ele faz com a horizontal. Tá? Se fosse a circunferência, né, e eu falar sobre a circunferência depois, o ponto que ele quer que você coloque é o centro da circunferência. Então, se botar 0 aqui, vai pegar, né, uma circunferência. Ah, não, porque eu defini 3. Né? Ele vai definir que o centro da circunferência é a coordenada que você colocou. Tá? A gente está em polyline. Qual a diferença de polyline para line? A semelhança é que ambos fazem linhas. A diferença é que o polyline ele forma apenas um objeto se você fazer linhas consecutivas. Como assim? Eu vou fazer aqui linhas consecutivas com a ferramenta line. Tá? E agora eu vou fazer linhas consecutivas com a ferramenta polyline. Quando eu clico na polyline, ela clica em todas as linhas que eu fiz, tá? Todos esses lados aqui que eu fiz. Na line não. Na linha eu só vou clicar justamente no lado que eu estou clicando, né? Eu só vou selecionar o lado que eu estou clicando. Essa é a diferença de ambos. Deixa eu ver aqui. Qual é o atalho utilizado para a polyline? PL, tá? Então, se eu escrever PL, eu utilizo a ferramenta polyline. E relembrando, se eu utilizo o L, eu utilizo a ferramenta line, tá? Agora vamos ver como é que a gente faz circunferências no AutoCAD. Tá? É bastante simples, mas existem várias formas de fazer uma circunferência. A primeira forma que vocês estão vendo aqui, né, é definir um centro e depois um raio. Então, clicando aqui, eu vou definir um centro e depois eu vou definir o raio. Eu posso tanto mover o mouse para definir o raio, quanto escrever aqui. Tá? Certo. Agora, a segunda forma de se fazer uma circunferência no AutoCAD é dizendo o centro e o diâmetro. Né? Só a diferença é que você vai definir aqui o diâmetro ao invés do raio. A terceira forma é definir dois pontos, ou seja, você vai clicar em dois pontos do AutoCAD e ele vai fazer uma circunferência que toca nos dois pontos. Tá? Então, clicando aqui, eu clico nesse ponto aqui, e eu criei aqui uma circunferência que toca nos dois pontos que eu defini. Tá? A quarta forma é três pontos, então eu defini esse ponto e esse ponto. Eu criei uma circunferência que passa pelos três pontos que eu defini. A quinta forma de fazer uma circunferência é rádio, ou seja, uma circunferência que é tangente a dois pontos. Foi mal. Então, a quinta forma de fazer uma circunferência é uma circunferência que é tangente a dois pontos, tá? E um raio. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui essa linha, depois eu vou fazer essa linha daqui, e eu vou criar essa circunferência que é tangente a esses dois pontos. Aí eu vou clicando aqui, ele vai definir os pontos que você quer que a circunferência seja tangente, né, que toque. Então, cliquei aqui, e aí você definir. Aí, tá vendo? E a última forma é uma circunferência que seja tangente a três pontos. Tá? Então, por exemplo, vou criar aqui três linhas. E aí eu vou
criar uma circunferência que é tangente a as três linhas, tá? Então, você clica em uma, depois clica na outra e clica na última, pronto. Criou uma circunferência que é tangente a essas três linhas aqui, tá? Certo. O atalho para a circunferência, para se criar uma circunferência, é o atalho C, tá? Você vem aqui em C, clica, pronto. Você fez a circunferência, tá? Só um momento aqui. Lembrando que eu vou disponibilizar um slide, né, que tem tudo isso que eu estou falando, tá? Tanto as ferramentas, explicando cada uma delas, quanto também os atalhos para cada uma delas, tá? Certo. Clicando aqui na circunferência, você pode aumentar ela, né, clicando nesse quadrado da extremidade. No centro, se você clicar no centro, você vai mover a circunferência, tá? Bom, agora arcos. Como fazer arcos no AutoCAD, tá? Bom, você vai utilizar essa ferramenta aqui, tá? E também, como eu falei, existem inúmeras formas de se fazer um arco, tá? Você tem três pontos, então você vai escolher três pontos onde o arco passa. Tem também dizendo o início, o centro e o final do arco. Então, vou definir aqui o início, o centro e o final do arco, tá? Enfim, existem diversas formas, como vocês podem ver aqui, né? Então, start, que é começo, né? Começo, centro, final. Começo, centro e o ângulo que você quer. Início, né? Começo, centro e o comprimento do arco. Enfim, tem diversas formas de fazer o arco. Geralmente a gente utiliza para quando existe uma porta, né? Quando a gente quer fazer uma porta, a gente utiliza essa opção aqui, começo, final, direção. Por exemplo, deixa eu criar aqui um modelo de uma porta. Tá? Então, eu vou definir aqui uma porta, eu vou definir aqui, deixa eu definir uma linha, tá? Utilizando o arco, começo, final e direção, a gente clica no começo, no final e a direção que a gente quer. Tá? A gente geralmente utiliza esse arco, né, essa opção aqui, começo, final e direção, para fazer o arco em uma planta, tá? O arco da porta. E o atalho que você utiliza para utilizar a ferramenta arco é o A. Tá? Então você escreve A e aperta em Enter. Certo. Certo. Agora vamos falar sobre retângulos, né? Como fazer retângulos no AutoCAD. A gente vem aqui, essa parte daqui, e escolhe entre retângulo e polígono, a gente quer fazer retângulo. Tá? Então a gente vai definir a primeira esquina, né, do retângulo que a gente quer fazer. E aí a gente pode definir os lados desse retângulo. Então vai aparecer essas duas janelinhas aí. A primeira é um lado e a segunda é outro lado. Tá? Então, definir, por exemplo, um quadrado de lado 50. Então, eu escrevo 50 aqui, tab, 50, pronto. Criei aí um quadrado. Tá? E o atalho que a gente utiliza para utilizar a ferramenta
retângulo é REC, tá? R, E e o C. Pronto. Como fazer polígonos? Né? A gente vai utilizar a ferramenta Polygon. Então, naquele mesmo lugar onde eu peguei o retângulo, né? Eu venho aqui, escolho polígono, né? E aí, a primeira caixinha que aparece é a quantidade de lados do polígono. Tá? Se eu quiser fazer um pentágono, eu utilizo 5 lados. Então, escrevo 5, Enter, define o centro do polígono, e aí ele vai perguntar se ele quer um polígono inscrito em um círculo ou circunscrito sobre o círculo. Tá? A gente define isso, e aí a gente faz o polígono que a gente quer. Aqui está um pentágono. Se eu quiser fazer um hexágono, vem aqui também, né? Escolho 6, Enter, o centro, polígono, se é inscrito ou circunscrito, e aí eu escrevo aqui, tá? Só um momento. Certo. Agora, se eu quiser fazer uma elipse, né? Bom, para fazer uma elipse no AutoCAD, eu venho aqui, tá? Abaixo do polígono, existem 3 formas de fazer uma elipse. Definindo o centro e os lados, então eu clicando nessa parte aqui, né? Eu venho aqui definir o centro, e agora eu tenho que definir os lados, né? O lado que é paralelo ao eixo Y e o paralelo ao eixo X, tá? Aqui eu posso escrever o tamanho que eu quero, então vamos lá, escrever aqui 50, e esse lado aqui eu defino, sei lá, 100. Pronto, tem uma elipse, tá? Outra forma de fazer elipse é definir os eixos, né? Então você vai definir aí os 3 pontos da elipse. E o último é o elipse arco, tá? Você vai fazer um arco em forma de elipse, tá? Definir o centro, definir um lado e o outro, tá? Aqui você define o arco da elipse. Bom, agora a gente vai falar sobre uma ferramenta chamada Spline Fit, tá? O que a Spline Fit faz? Ela faz linhas com curvas, tá? Por exemplo, selecionei ela aqui, cliquei em um ponto, e aí eu vou definir a curvatura dessa linha. Então, definir que ela vai ter essa curvatura, depois eu vou fazer essa curvatura aqui, 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 pronto. Fiz tipo esse traçado aqui, né? Cheio de curvas. Essa ferramenta ela é muito importante quando a gente quer fazer linhas que se que para não atingir um objeto, por exemplo, isso é muito utilizado quando a gente quer fazer eletrodutos, né? Muitas vezes o eletroduto ele tem, se eu fosse fazer em linha reta, ele tocaria em um obstáculo, tá? Então a gente utiliza essa ferramenta para não tocar no obstáculo. Por exemplo, aqui um retângulo e eu quero fazer uma linha que desvie desse retângulo e venho para cá, para o outro lado. Então, eu venho aqui em Draw,
Spring Fit, seleciono ela, venho aqui, pronto. Ela desviou desse retângulo aqui, tá? E o atalho que a gente utiliza para utilizar a ferramenta Spring Fit é SPL. Então, a gente vem aqui em SPL. Pronto, a gente já pegou a ferramenta Spring Fit. Tá? Essa ferramenta aqui, Elipse, se não me engano é L. Tá? Isso. A gente utiliza L para fazer uma elipse. Tá? Tá, então eu acho que com todas essas ferramentas que eu falei, é possível fazer qualquer desenho em AutoCAD, certo? Agora vamos falar sobre rachuras. Como fazer rachuras no AutoCAD? Só um momento. Bom, como fazer rachuras no AutoCAD? Tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer um retângulo. Eu vou fazer outro retângulo dentro desse retângulo. E eu quero que a parte de fora, que essa parte daqui, esteja rachurada. Tá? Qual a ferramenta que eu utilizo? Essa daqui, rachura. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é apertar aqui em rachura. Tá? Aqui está os tipos de rachura. Então, tem essa rachura aqui em forma de bloco, tem de brita, enfim, tem vários tipos de rachura. E aí, eu venho aqui em selecionar, clico no objeto aqui. Peraí. Vamos lá. Vem rachuras. Escolho os pontos que eu quero que seja rachurado. Tá? Então, venho aqui. Aqui. Pronto. Definir a rachura. Certo? E aí tem os tipos de rachura, né, que eu posso escolher. Então, selecionando aqui, eu venho aqui, posso escolher a brita, tá? O fundo está vermelho, né? O fundo da rachura, a gente modifica aqui, certo? Nessa parte daqui. Então, vou colocar nenhum. Aqui, desse lado, é o tamanho da rachura, tá? Como está em 1, ele está muito pequeno. Deixa eu aumentar aqui. Zero ponto 0,05. Pronto. Aqui você define o tamanho, né, dessas formas. A gente define o tipo de rachura que a gente quer. Aqui, nessa parte, em hatch color, a gente define a cor da rachura. Certo? Vou colocar vermelho. E aqui embaixo, a gente vê a cor de fundo da rachura. Tá? Então, posso colocar aqui amarelo, a rachura. Né? Você vê que está aqui a cor de fundo está amarelo e a cor da rachura é vermelho. Tá? Então, E aí, se eu quiser mudar, apenas clica na rachura, pronto. Aí vai aparecer aqui essa guia aqui, Hatch Editor. Tá?
Nessa Edge Editor você pode modificar aqui a rachura que você fez. Aqui também eu posso definir um ângulo que a rachura faz, tá? Por exemplo, aqui no ângulo 0, certo? Eu venho aqui, ó, angle, se eu definir, sei lá, 45. Pronto. A rachura ela fez um ângulo de 45, certo? Se eu quiser definir a transparência dessa rachura, eu venho aqui em Hatch Transparency, tá? E aí eu defino a transparência. Se eu quiser, por exemplo, transparência 50. Pronto. Aí você vê que a linha da rachura, ela ficou mais transparente, tá? Você, quando você seleciona essa linha aqui, eu acho que é isso, né? Sobre rachuras. Acho que não tem muita coisa para falar, não. Agora a gente vai falar sobre o painel Properties, tá? Que é esse painel daqui, tá? Esse painel ele permite que a gente visualize e edite as propriedades do objeto que a gente está desenhando, por exemplo, o tipo de linha, a espessura, a cor, a camada, tá? Então, vou fazer uma linha, tá? Vou fazer essa linha aqui, cliquei na linha e aqui no painel Properties eu posso definir a grossura dessa linha, eu posso definir o tipo de linha, se é uma linha tracejada ou não, qual é o tipo de tracejado que essa linha tem, qual a cor dessa linha, enfim, qual a transparência dela. Então, eu venho aqui, clico nela, venho aqui, né, a gente está na guia Home, né, no painel Properties, a gente vem aqui na cor, nesse símbolo de cor, define qual a cor da linha que a gente quer. Tá? Vou deixar aqui amarelo. Certo. Agora eu quero mudar a espessura dessa linha. Eu venho aqui, tá? Nessas linhas aqui, clico nela. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir, vir aqui em Line Weight Settings. E essa caixinha aqui, Display Line Weight, ela tem que estar selecionada, tá? Então, toda vez que você ligar o AutoCAD, se abrir o AutoCAD, essa caixinha ela vai estar desligada, tá? Então, ela tem que estar selecionada, tem que estar selecionada. Que só dessa forma você vai conseguir alterar a grossura da linha, tá? Então, vem aqui, vai definir uma grossura de, sei lá, 0,53. Então, você vê que a linha ela ficou mais grossa, tá? Se eu quiser colocar tracejado, né? Então, eu venho aqui, clico, escolho o tracejado que eu quero, certo? Outra coisa, a transparência, né? Se eu quiser alterar a transparência dessa linha, então eu venho aqui, né? Peraí, em próprios aqui nessa parte, e seleciono a transparência da linha. A primeira coisa que tem que fazer é selecionar o objeto que você quer alterar as propriedades, né? Vem aqui, definir uma transparência, colocar 10. E se eu quiser pegar as propriedades desse objeto, dessa linha, e transferir para outro, como é que eu faço isso? Por exemplo, eu vou criar aqui uma circunferência, tá? Vou criar uma circunferência e eu quero que essa circunferência que eu criei tenha a mesma propriedade dessa linha aqui, ou seja, que a circunferência seja amarela, tenha essa grossura e seja pontilhada. Então, eu venho aqui em Match Properties, seleciono a linha que eu quero copiar, né, as propriedades, e depois eu clico no objeto. Tá? Então, novamente, sei lá, vou pegar essa linha aqui. E
que deu um travado. Quero que essa linha que eu criei tenha a mesma propriedade dessa linha daqui. Então, eu venho aqui em Match Properties, clico na linha que eu quero copiar a propriedade e depois na linha que eu quero que a propriedade seja transferida. Tá? Outra forma de você abrir, utilizar essas ferramentas do painel Properties é escrevendo Properties como um atalho. Tá? Então, deixa eu fazer uma linha aqui. Eu seleciono a linha que eu criei, tá? E escrevo Properties. Properties, né? Properties. E aí vai aparecer essa janelinha aqui, tá? E aqui tem a mesma informação que eu tenho no painel próprio. Então, você tem a cor, o tipo de linha, tá? A transparência, a grossura da linha, enfim, mesma coisa. Tá. Agora, a gente vai ver o painel Utilities. A gente utiliza esse painel, né, geralmente, para medir o que a gente está fazendo. Tá? Geralmente a gente utiliza isso quando a gente tem uma planta, né? O engenheiro ele fez uma planta lá com uns cômodos e a gente quer saber, né, qual o tamanho dos cômodos, qual a área, qual o perímetro. A gente vai utilizar essa ferramenta aqui. Tá? A gente utiliza as cotas para deixar isso registrado no projeto. Mas às vezes a gente precisa dessa informação, sei lá, para calcular a quantidade de tomadas do cômodo. Tá? E o engenheiro que fez a planta, ele não fez as cotas. Tá? E eu quero essa informação de forma rápida. Eu venho aqui no painel Utilities, que é esse painel aqui que tem essa réguazinha, e aí eu seleciono a ferramenta de medição. Então, por exemplo, eu quero medir o tamanho de uma linha. Tá? E aqui, tem essa linha. Qual o tamanho dessa linha? Então, eu venho aqui em Measure, distância, clico aqui qual a distância que eu quero que mostre, tá? Pronto. Aí ele vai aparecer a distância, né? De acordo com a unidade que eu defini, que no caso é metros, então aqui são 271,94 metros. Se eu quiser encontrar o ângulo, tá? Entre duas retas, ou qualquer objeto, como é que eu faço isso? Eu vou aqui em Measure, Radius, o ângulo, na verdade. Eu clico no primeiro objeto, depois eu clico no segundo objeto, pronto. Ele me deu um ângulo, nesse caso aqui é de 23 graus. Tá? Se eu quiser o raio de uma circunferência, né? Então, criar uma circunferência, quero o raio dessa circunferência aqui. Eu venho aqui em Measure, eu venho aqui em Radius, clico na circunferência que eu quero, e ele vai medir não apenas a informação, ele vai me dar não apenas a informação do raio, como do diâmetro também. Tá? Essa ferramenta aqui, a Quick, né, ela é justamente uma medição rápida. Então, quando eu clico nela aqui, Quick, pronto. Ele já me deu aqui qual é o diâmetro, né? No passando aqui, já me deu o diâmetro da circunferência. Tá? Então, criar uma linha aqui. Vem aqui, clico em Quick. Pronto, ele já me deu o tamanho do comprimento dessa linha que eu fiz. Né? Então, essa ferramenta aqui, Quick, ela é uma forma mais rápida de mostrar esses valores. Tá? E a área? Como é que eu de um cômodo, de um objeto? Eu venho aqui em Measure e clico em área e tem duas formas de calcular a área. Tá? Você pode vir aqui
escrever, na verdade, selecionar Object, e aí clicando no objeto ele vai me dar a área, tá? Ou, né, vamos pegar aqui um quadrado, que é mais fácil, tá? Um retângulo. Então, esse retângulo, eu quero a área desse retângulo. Então, vem aqui Measure, área, e aí, se escolher objeto e clicar no quadrado, ele vai me dar a área e o perímetro. Tá? Só que muitas vezes a gente está lidando com cômodos, e os cômodos não têm esse formato perfeito de retângulo. Tá? Desse retângulo. O que a gente faz? A gente vai em área e a gente vai definir os pontos, né, do cômodo. Então, aqui, por exemplo, aqui é um quarto, né? Eu quero definir a área desse quarto. Então, vem aqui, ó, clico no primeiro, clico no segundo. Pronto, ele vai me dar a área, ele vai me dar o perímetro, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que é isso, pessoal. Por hoje, a aula é isso. Então, a gente, para fazer uma resumida, né? A gente falou sobre cada uma dessas ferramentas aqui do painel Draw, né? Linha, circunferência, fazer uma elipse, criar um polígono. A gente falou sobre spline fit, tá? A gente falou como mudar as propriedades de um objeto, como mudar a cor, como mudar o traçado, se é uma linha contínua, se tem um traçado, a transparência dessa linha. A gente definiu também as ferramentas que a gente utiliza para medição. Então, medição de área, medição de lado, medição de raio, medição de ângulo, tá? Então é isso. Eu vou falar com... Vou cobrar, né, do pessoal que ainda não instalou o AutoCAD, né, tirar dúvidas sobre a instalação do AutoCAD, mandar uma mensagem privada. E, após vocês terem instalado o AutoCAD, eu vou mandar para vocês uma atividadezinha para vocês fazerem e entregarem no final do curso. Tá? Então, a ideia seria que em cada aula, em cada final de aula,